ouvinte, seja muito bem-vindo ao podcast Simplesmente Escute, do Instituto Simplesmente Amor. Hoje a gente trouxe uma convidada no nosso segundo episódio, que é a Luísa Seabra. Lu, se apresenta então aqui pra gente. Bom dia, meu nome é Luísa, eu sou formada aqui na UNAERP mesmo, em Direito. Hoje eu atuo como advogada e também fazendo os trabalhos voluntários. E ela é voluntária lá do ISA. A gente vai escutar a história dela, que vai inspirar muitas pessoas. Lu, eu queria começar agora perguntando pra você, como foi assim que você encontrou o ISA, esse primeiro encontro? Oi, gente, bom dia. A primeira vez que eu conheci o ISA foi através de uma amiga. Ela estava organizando um trabalho voluntário, uma ação de Natal. Se eu não me engano, foi em 2023. E eu nunca tinha ouvido falar e nós fomos fazer essa ação. Fui com ela e até hoje eu tô lá fazendo trabalhos voluntários. E o que te chamou a atenção, assim, no ISA? Ter o contato tão próximo, assim, com moradores de rua, que eu nunca tinha tido até então. Ah, deve ter sido bem marcante pra você, né? Sim, não, foi bastante a primeira vez, assim. E você acha que, assim, o ISA apareceu na sua vida em um momento específico que você precisava? Como que foi isso? Na verdade, eu tive contato com o trabalho voluntário um pouco antes. E nesse momento, eu, assim, não estava numa fase muito boa. E fui buscar o trabalho voluntário para buscar mesmo uma saúde mental, assim, me sentir melhor. E quando eu fui pro ISA, eu já estava, assim, fazendo trabalho voluntário há um tempo. Mas com certeza foi muito diferente pela questão de estar com moradores de rua, né? Que isso, assim, é uma coisa, como isso impacta bastante, mas, assim, é incrível. E teve alguma experiência que, assim, que te marcou muito? Teve uma vez que a gente foi entregar marmitas na rua e a gente foi num lugar de dependente químico. E eu sempre tive, assim, um receio de ir, no sentido de não achar que eu ia aguentar lidar com eles. Começar a chorar na frente, eu sempre tinha esse medo. E aí a gente foi lá, o lugar era bem, assim, bem feio, bem escuro. Tinha que ser uma entrega rápida, porque era um lugar meio perigoso. A gente parou meio na marginal da avenida. E a gente chegou lá, colocamos as mesas, abrimos, assim. E eles não vinham, assim. O Silvio falando, gente, comida. E você vê que eles estavam, tipo, usando mesmo a droga ali no momento. E aí a gente foi lá, abaixamos, assim, falamos perto deles, gente, é comida. E na hora que eles perceberam, tipo assim, eles pararam de usar a droga, olharam pra gente, assim, abriram um sorriso. Isso com certeza foi a situação que mais me marcou. Lu, agora a gente quer ouvir um pouquinho mais sobre a sua experiência dentro do Instituto. Por exemplo, qual foi a sua primeira ação, se ela foi muito marcante, como foi? A minha primeira ação, como eu falei, foi nessa de Natal, que essa Bia, minha amiga, eles estavam organizando de levar comida para morador e kit para criança, que como era Natal, e aí a gente foi no Instituto, preparamos as comidas e fomos na entrega. Foi assim, a gente ficou umas 4 horas preparando a comida, eu lembro que você não percebe o tempo passar, e na entrega mais umas 3 horas. E assim, foi contato bem próximo. Você vai lá, você conversa com eles, você entrega comida. Não é só, tipo, entregar comida e sair, porque eu acho que tem muita gente que faz dessa forma. Você conversa, porque eles são muito carentes. Não é só de alimento, eles não têm só fome, né? Querem atenção. Aí a gente conversa, eles contam da vida. E foi essa a primeira ação que eu fiz com eles. E como o voluntariado, ele impacta a sua vida tanto pessoal e como a profissional? Como você consegue equilibrar as duas? Com certeza, me tornei uma pessoa muito melhor depois do trabalho voluntário, tanto na profissional como na pessoal. Como eu falei, eu busquei o trabalho voluntário no começo para me sentir melhor mesmo. E eu falava que eu estava num estado depressivo e o trabalho voluntário me curou. E depois eu até fui falar com o médico sobre isso. Ele falou que realmente tem estudos que comprovam que a pessoa que está em esse estado começa a fazer trabalho voluntário, ela se sente melhor. E, assim, eu sempre fui meio ligada nessa questão de desigualdade social. Eu fazia, assim, alguns trabalhos até na faculdade. Mas você tem um jeito melhor de olhar para o próximo, assim, eu acho que você desenvolve isso. E você sempre tenta entender por que a pessoa está daquela forma, assim, você fica mais compreensiva com as pessoas.
E conta um pouquinho pra gente como que é a sua relação com os outros voluntários do Instituto. É ótima, eu gostei de todo mundo, eles são super receptivos lá. A primeira vez que eu fui, eu fiquei meio assim, porque eu não conhecia... Tipo, eu fui com essa minha amiga, mas assim, eu não conhecia as outras pessoas. E você fica com medo, né? Tipo, será que eu vou ser bem aceita? E lá, todo mundo muito simpático, muito educado. Eles já te colocam pra fazer as coisas. E isso foi muito tranquilo. E você vê, assim, se tem muitos jovens ou mais adultos lá? Infelizmente, isso é uma coisa que a gente quer mudar. Só tem adultos. São poucos os jovens que vão fazer, e eles são esporádicos. Eles vão em uma ação e não voltam mais, assim. A maioria, realmente, acho que é de 60 para mais. Não tem gente mais nova fazendo. E é importante, né, também ter esse pessoal mais jovem dentro do Instituto. Com certeza. Não só porque, assim, a gente mais novo, né? Eu falo que a gente, às vezes, aguenta mais coisas, assim. Tem que carregar alguma coisa, pesado. Mas também eu acho que é uma oportunidade da pessoa se tornar uma pessoa melhor já, assim, mais novo. Sabe? Já tá nesse meio desde sempre. Eu acho que é muito importante. E como funciona, assim, o trabalho voluntário? Tem tarefas específicas? Como que é o envolvimento, assim, das pessoas? Não são tarefas específicas, assim. O Silvio faz algumas ações. Não é só entregar alimento. Eu nem sei de todas, né? Porque ele faz muitas. Mas eu já fui no bazar que ele faz, e ele monta um bazar numa praça, e aí umas pessoas ficam no caixa, outras pessoas ficam na parte da sacola, outras pessoas ficam organizando as pessoas que vão entrar na fila ou entrar no bazar. E assim, meio que você chega e faz de tudo, não tem uma coisa específica, ou no dia que a gente faz marmita, uma hora você tá cortando a salsicha, uma hora abrindo pão, colocando molho, vai faltando gente no lugar, você vai pra lá, isso é muito tranquilo, você só vai, assim, sabe? Não tem, mas precisa ser... E, assim, qual conselho você daria se, por exemplo, um jovem quisesse se voluntariar? Que é normal ter medo a primeira vez. A primeira vez que eu fui numa comunidade, eu fiquei, meu Deus, eu não vou aguentar, eu vou chorar. Eu sempre fui muito sensível nessa questão emocional. E eu deixei de ir muito tempo por conta desse medo. E a primeira vez que você vai ser difícil, vai ser impactante, mas você dá conta. E depois, assim, você meio que se acostuma, né, entre aspas, aquilo e você vai falar, nossa, por que eu não comecei antes? Por que eu não fui? Lu, e qual foi seu primeiro contato com o trabalho voluntário? Foi em 2021, se eu não me engano. Minha mãe tinha começado a entregar marmitas na rua na época da pandemia. E uma amiga dela tinha um instituto. E elas se uniram. E eu sempre fui muito receosa, assim, não falava que não queria ir, ajudava doando roupa, mas nunca tinha ido. E aí eu decidi, falei, não, preciso agora. Fui com ela, foi nessa comunidade, na comunidade Anhanguera. E foi a primeira vez, assim, que eu fui. E hoje, assim, eu sei o nome de todo mundo de lá, eu vou quase toda semana, assim, a gente ficou muito próximo. Foi a primeira vez. Que legal. Lu, como que você concilia esse trabalho, assim, durante a semana, de final de semana? Como que é? É super tranquilo, até porque as ações são de final de semana. Então, as pessoas que trabalham de segunda a sexta, ou até mesmo de segunda a sábado, conseguem ir. Tem ação de sábado à tarde, tem de domingo. Então, isso é super tranquilo. Galerinha, para finalizar, eu quero convidar todo mundo para conhecer o Instagram do Instituto, que é simplesmente Amor RP. E lá vocês vão saber de todas as ações, todos os trabalhos e também conhecer mais sobre o Instituto em si e também ficar ligado para quando vai ter o bazar. E esse foi o segundo episódio do podcast Simplesmente Escute. A gente espera que todos tenham gostado. Um beijo e até a próxima!